Hoje, esta oração chegou até você como uma direção de Deus para este dia. Não foi por acaso que seus olhos encontraram esta mensagem, porque antes mesmo de você dar o primeiro passo, o Senhor já conhecia o caminho, já via as curvas, já enxergava os perigos escondidos e já preparava livramento onde ninguém poderia imaginar. Talvez você tenha acordado com o coração preocupado, pensando nas responsabilidades, nas pessoas difíceis, nas portas que precisam se abrir, nas conversas que precisam acontecer, nas decisões que estão pesando sobre a sua mente. Mas ouça com fé. Deus vai proteger seus passos hoje. Ele não abandona quem caminha confiando nele. Ele não se esquece de quem clama em silêncio. Ele não deixa sem resposta aquele que entrega o dia em suas mãos. Antes de continuar, se esta palavra fala com você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, escreva nos comentários: Deus protege meus passos hoje. Faça isso como uma declaração de fé, não por costume, mas como quem coloca o próprio dia diante do altar do Senhor. Porque há dias em que a proteção de Deus não aparece em forma de barulho, mas em forma de paz no coração. Atraso que livra, porta que fecha, pessoa que se afasta, caminho que muda e decisão que nasce no momento certo. Agora respire fundo e apresente a Deus tudo que está diante de você. Apresente sua casa, sua família, seu trabalho, suas entradas e saídas, seu corpo, sua mente, seu coração e até aquilo que você não sabe explicar. Diga ao Senhor: Pai, guarda-me por onde eu andar. A palavra nos ensina que Deus guarda a entrada e a saída daqueles que confiam nele. Isso significa que o Senhor não cuida apenas do começo e do fim, mas também de cada detalhe no meio do caminho. Ele vê o passo que você dá quando ninguém está vendo, vê a luta que você enfrenta sem contar pra ninguém, vê a lágrima que você segura pra continuar firme. E hoje, antes que o medo tente dominar sua mente, declare que nenhuma armadilha será maior que a mão de Deus sobre você. Nenhuma inveja será mais forte que a presença do Altíssimo. Nenhuma palavra lançada contra a sua vida terá poder para cancelar aquilo que Deus determinou. O Senhor vai à sua frente como escudo, caminha ao seu lado como companhia e fica atrás de você como guarda fiel. Talvez você esteja entrando em um dia comum, mas a proteção de Deus transforma dias comuns em testemunhos. Talvez você pense que apenas precisa trabalhar, resolver problemas, cuidar de pessoas, enfrentar ruas, compromissos e conversas. Porém, no mundo espiritual, cada passo entregue a Deus carrega cobertura, direção e livramento. Por isso, não saia para esse dia carregando ansiedade, como se você estivesse sozinho. Saia carregando fé, saia lembrando que o Deus que guardou seus passos ontem continua sendo Deus hoje. O mesmo Senhor que impediu quedas, desviou perigos e sustentou sua vida até aqui, continuará fiel. Ele não perde o controle quando você se sente fraco. Ele não se distancia quando você está cansado. Ele não fecha os olhos para a sua oração. Hoje Deus vai colocar ordem onde há confusão.
Guarda meus passos hoje. Livra-me do mal visível e invisível. Fecha as portas que escondem destruição e abre somente os caminhos que carregam tua vontade. Que meus pés não corram para o erro, que minha boca não se apresse em responder com ira, que meus olhos não se desviem à fé e que minha mente permaneça firme na tua promessa. Eu não sei tudo que me espera, mas eu sei quem caminha comigo. E se Deus caminha comigo, eu não preciso temer. Hoje, cada passo será colocado debaixo da mão do Senhor. Cada decisão será entregue à sua sabedoria. Cada encontro será coberto pela sua presença. E cada lugar onde eu entrar será alcançado pela paz que vem do céu. Deus vai proteger seus passos hoje. E você vai perceber que mesmo quando nada parecer extraordinário, o cuidado do Pai estará trabalhando em silêncio, afastando o que feriria, impedindo o que destruiria e guiando você para viver este dia com fé, coragem e descanso. Enquanto você ouve esta oração, permita que a fé se levante dentro de você. Não aceite começar este dia como quem espera o pior. Comece como quem sabe que existe um Deus trabalhando antes, durante e depois de cada movimento. A presença do Senhor não é pequena diante das suas preocupações. Ela é maior que a notícia ruim, maior que o olhar de desprezo, maior que a dificuldade financeira, maior que a pressão no trabalho, maior que o medo de falhar. Hoje, quando seus pés tocarem o chão, lembre-se, o céu já ouviu seu clamor. Quando você abrir uma porta, creia que Deus pode entrar primeiro. Quando alguém tentar tirar sua paz, respire, escolha permanecer guardado. Quando a dúvida vier, responda com fé: o Senhor está. Existe uma história na Bíblia que revela como Deus protege os passos de quem não sabe exatamente para onde ir, mas decide confiar. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não tinham um mapa perfeito nas mãos, não conheciam todos os detalhes do caminho e não sabiam quantas lutas enfrentariam no deserto. Eles haviam deixado para trás anos de sofrimento, mas diante deles havia um futuro desconhecido. De um lado, o medo tentava falar. Do outro, a promessa de Deus chamava o povo para avançar. E foi nesse caminho incerto que o Senhor revelou uma das imagens mais fortes de proteção. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Deus não apenas mandou o povo andar, Deus caminhou com eles. Deus não apenas prometeu uma terra, Deus guiou cada passo no deserto. Durante o calor do dia, a nuvem cobria, direcionava e mostrava que o povo não estava abandonado. Durante a escuridão da noite, o fogo iluminava, aquecia e lembrava que a presença do Senhor não desaparecia quando tudo ficava escuro. Essa história fala diretamente com você hoje. Talvez o seu dia pareça um deserto. Talvez você não tenha todas as respostas, não saiba como resolver tudo, não entenda porque algumas coisas estão demorando, ou porque certas portas ainda não se abriram. Mas a mesma mão que guiou Israel continua guiando aqueles que entregam seus passos ao Senhor. Deus não precisa revelar todo o caminho de uma vez para proteger.
você. Muitas vezes, Ele mostra apenas o próximo passo, porque a fé aprende a caminhar olhando para Deus, não para a distância. O povo de Israel também enfrentou um momento em que parecia não haver saída. À frente estava o mar, atrás vinha o exército do Egito, e ao redor havia medo. Aos olhos humanos, o caminho tinha acabado. Mas quando Deus protege os passos de alguém, até o impossível se transforma em passagem. O mar se abriu, o povo atravessou, e aquilo que parecia bloqueio se tornou testemunho. Hoje, essa verdade precisa entrar no seu coração. Deus não está limitado pelo que você vê. Ele não depende das portas abertas pelos homens. Ele não se assusta com pressões, perseguições, prazos, ameaças ou pensamentos de derrota. Quando o Senhor decide guardar os seus passos, Ele pode criar caminho onde todos dizem que não existe saída. Ore neste momento. Pai, guia-me como guiaste teu povo. Seja minha nuvem quando o dia estiver pesado. Seja meu fogo quando a noite estiver escura. Seja minha direção quando eu não souber para onde ir. Seja meu livramento quando o perigo estiver perto. Que eu não caminhe por impulso, por medo, por orgulho ou por desespero, mas pela tua presença. A proteção de Deus nem sempre significa ausência de deserto. Às vezes significa presença divina no deserto. Nem sempre significa que não haverá mar à frente. Às vezes significa que o mar vai se abrir no tempo certo. Nem sempre significa que ninguém se levantará contra você. Às vezes significa que nenhum inimigo terá a palavra final. O Senhor protegeu Israel, não porque o povo era perfeito, mas porque Deus é fiel à sua promessa. E hoje, Ele também não protege você, porque você tem força suficiente, mas porque a misericórdia dEle alcança a sua vida. Ele conhece suas limitações, suas tentações, suas distrações, seus medos e suas pressas. Por isso, peça sabedoria antes de agir. Peça discernimento antes de responder. Peça calma antes de decidir. Peça proteção antes de sair. Há livramentos que só serão entendidos depois. Há atrasos que vão salvar. Há encontros evitados que serão resposta de oração. Há caminhos que Deus vai fechar porque ama você. E há caminhos que Ele vai abrir porque a promessa continua de pé. Hoje caminhe lembrando da nuvem do fogo. Durante o dia Deus cobre você. Durante a noite Deus ilumina você. Na dúvida Deus orienta você. Na ameaça Deus defende você. No impossível Deus abre passagem. Seus passos não estão soltos no acaso. Seus passos estão nas mãos daquele que vê o caminho antes que você chegue nele. Por isso, não transforme desconhecido em desespero. Transforme desconhecido em altar. Cada vez que você não souber o que fazer, ore. Cada vez que o caminho parecer estranho, peça direção. Cada vez que uma situação parecer fechada, lembre-se do mar diante de Israel.
Deus não abriu o mar antes do momento necessário. Abriu quando o povo precisava atravessar. Isso ensina que o livramento não atrasa. Ele chega no tempo de Deus. Hoje, talvez você esteja esperando uma resposta, uma confirmação, uma saída, uma solução. Agora entregue ao Senhor cada lugar por onde você vai passar hoje. Entregue a rua, o transporte, a estrada, o ambiente de trabalho, a escola, a casa de alguém, o mercado, a fila, a conversa, a mensagem que você vai enviar, a resposta que você precisa dar, a reunião que pode acontecer, o encontro inesperado, o silêncio que talvez precise manter. Muitas quedas começam em pequenos passos sem oração, e muitos livramentos começam em uma entrega simples feita com fé. Diga: Senhor, eu não quero caminhar longe da Tua vontade. Não permita que meus pés sejam guiados pela ansiedade, nem que minhas decisões sejam empurradas pelo medo. Guarda-me de escolhas precipitadas, de alianças erradas, de palavras que ferem, de ambientes que contaminam minha paz e de caminhos que parecem bons, mas escondem destruição. A Bíblia mostra que Deus se importa com o caminho do justo, com as decisões do coração e com a direção dos pés. Quando uma pessoa entrega a sua jornada ao Senhor, ela não deixa de ter responsabilidades, mas passa a caminhar com sabedoria espiritual. Deus pode falar através de uma paz interior, de uma inquietação que alerta, de um conselho prudente, de uma porta que não abre, de uma lembrança repentina, de uma palavra recebida na hora certa. Por isso, hoje não ignore os sinais de Deus. Se o seu coração sentir que precisa esperar, espere. Se sentir que precisa se calar, cale-se. Se sentir que precisa orar antes de responder, ore. Se sentir que precisa se afastar de uma discussão, afaste-se. Nem toda batalha precisa da sua voz. Existem vitórias que começam quando você escolhe não entrar em confusão. Existem proteções que acontecem quando você obedece ao silêncio de Deus. Hoje, o Senhor vai proteger seus passos também das armadilhas emocionais. Ele vai guardar você da pressa de provar algo para alguém, da vontade de revidar, da necessidade de agradar pessoas que não valorizam sua paz, da ansiedade de resolver em um dia aquilo que precisa ser entregue com paciência. O inimigo muitas vezes tenta empurrar a pessoa para decisões tomadas no cansaço, mas Deus convida você a caminhar em descanso, mesmo tendo tarefas para cumprir. Descanso não é ausência de luta. Descanso é saber que a sua vida está nas mãos de Deus, enquanto você faz a sua parte. Ore com fé. Senhor, protege meus passos de tudo que tenta me tirar da Tua presença. Que eu não seja atraído pelo que parece fácil, mas me afasta de Ti. Que eu não me perca tentando agradar quem não foi enviado por Ti. Que eu não caminho para lugares onde minha alma se enfraquece. Que eu não abra portas para pensamentos de derrota. Que eu não aceite palavras contrárias à Tua promessa. Cobre minha mente com Tua paz, meus olhos com Tua pureza, meus ouvidos com Tua verdade, meus pés com Tua direção. Hoje, Deus também vai guardar você de tropeços invisíveis. Há coisas que não se veem com os olhos,
mas pesam no espírito. Inveja, maldade, intenções ocultas, conversas contaminadas, laços disfarçados de oportunidade, propostas que parecem boas, mas carregam perda. O Senhor enxerga tudo isso. Ele vê o que está por trás do sorriso falso. Ele vê o perigo atrás da oferta tentadora. Ele vê a intenção escondida em certas palavras. Ele vê o lugar onde seus pés poderiam cair. E porque Ele vê, Ele guarda. Não tenha medo de pedir. Deus, feche o caminho se não for teu. Muitas pessoas pedem apenas portas abertas, mas quem confia de verdade também agradece quando Deus fecha portas perigosas. Uma porta fechada por Deus não é derrota, é proteção. Um desvio permitido por Deus não é atraso, é livramento. O silêncio de Deus não é abandono, é cuidado trabalhando sem alarde. Hoje, se algo não acontecer como você planejou, não se desespere imediatamente. Pergunte ao Senhor: Pai, o que estás guardando em mim? O que estás evitando na minha vida? O que estás preparando além do que eu posso ver? Caminhe com sensibilidade, com fé e com vigilância. Deus vai proteger seus passos hoje. Não para você viver paralisado pelo medo, mas para seguir com coragem. A proteção divina não prende, ela guia, não assusta, ela traz paz, não confunde, ela ilumina. Por isso, levante a cabeça. Você não está caminhando sozinho. Há uma presença santa cobrindo sua jornada, segurando sua mão e colocando firmeza nos seus pés. E se hoje você sentir vontade de desistir da calma, volte para a oração. Se sentir vontade de responder de qualquer jeito, volte para a oração. Se sentir que a ansiedade está acelerando seus pensamentos, volte para a oração. A oração reorganiza o coração antes de reorganizar o caminho. Ela coloca Deus no centro antes que a situação tome o trono da sua mente. Hoje, faça pequenos atos de fé. Agradeça antes de ver, confie antes de entender, espere antes de correr, cale-se antes de ferir, avance apenas quando a paz confirmar. O Senhor está treinando seus pés para caminhos mais firmes. Ele está ensinando você a Há uma proteção que Deus libera quando a pessoa decide alinhar seus passos com a obediência. Nem sempre o perigo está apenas fora de nós. Às vezes ele começa quando insistimos em andar por caminhos que Deus já mandou deixar. Por isso, nesta oração, peça também um coração ensinável. Diga ao Senhor: Pai, não quero apenas que me protejas dos outros. Quero que me protejas de mim mesmo, das minhas pressas, das minhas teimosias, dos meus impulsos, das minhas escolhas guiadas pela emoção do momento. Essa oração é profunda, porque muitas vezes pedimos livramento do mal, mas continuamos andando perto daquilo que enfraquece nossa fé. Hoje, Deus quer proteger seus passos, mas também quer conduzir seu coração. Ele quer mostrar que há lugares que não combinam mais com a pessoa que Ele está formando em você. Há conversas que roubam sua paz. Há hábitos que abrem brechas. Há pensamentos que parecem inofensivos, mas alimentam medo.
Há companhias que tiram você do centro da vontade de Deus. A proteção do Senhor também se manifesta como direção para sair, parar, esperar, mudar e amadurecer. Lembre-se de como Deus conduziu José. No Egito, José foi injustiçado, vendido, acusado e esquecido por um tempo. Mas os passos dele não estavam perdidos. Mesmo quando parecia que tudo dava errado, Deus estava posicionando cada etapa para cumprir um propósito maior. O poço não cancelou a promessa. A prisão não enterrou o chamado. A mentira não venceu a verdade. No tempo certo, José foi levantado e os lugares de dor se tornaram parte de um caminho guardado por Deus. Essa história mostra que proteção nem sempre significa evitar todo sofrimento, mas significa impedir que o sofrimento destrua o propósito. Deus protegeu os passos de José até quando os homens tentaram desviá-lo. E hoje, o Senhor também pode proteger você dentro de processos que ainda não fazem sentido. Talvez você esteja vivendo uma fase em que pensa: por que estou aqui? Por que essa porta fechou? Por que fui tratado assim? Por que precisei passar por isso? Mas se Deus está guiando seus passos, até o caminho difícil pode conduzir a um lugar de vitória. Ore: Senhor, se eu estiver passando por um processo, guarda meu coração, para que eu não perca a fé no meio dele. Se eu estiver sendo preparado, não permita que a dor me torne amargo. Se eu estiver esperando, não permita que a ansiedade me faça sair antes da hora. Se alguém tentou me prejudicar, transforma o mal em testemunho e não deixe meu coração se contaminar. Pai, protege meus passos, para que eu não retribua mal com mal, para que eu não caminhe na direção da vingança, para que eu não perca minha paz tentando explicar aquilo que o Senhor pode revelar no tempo certo. Deus vê o caminho inteiro, você vê apenas o trecho de hoje. Por isso, entregue o trecho de hoje a quem conhece o caminho inteiro. Entregue a decisão que está diante de você. Entregue o medo de errar. Entregue a vontade de controlar tudo. Entregue a insegurança que faz você imaginar o pior. O Senhor não prometeu que você entenderia cada detalhe, mas prometeu estar presente com aqueles que confiam nele. Hoje, caminhe com a certeza de que seus passos podem ser firmados pela graça. Antes de responder uma provocação, peça direção. Antes de fechar um acordo, peça paz. Antes de aceitar o convite, peça discernimento. Antes de desistir, peça força. Antes de concluir que acabou, peça visão espiritual. Há decisões que parecem pequenas, mas mudam o rumo de um dia inteiro. Há palavras que, se não forem filtradas pela oração, podem abrir conflitos desnecessários. Há atitudes que, se forem entregues a Deus, podem evitar dores. A proteção de Deus atua também na sabedoria que Ele coloca dentro de você. Hoje, Ele pode guardar seus passos, usando uma intuição santa, uma calma inesperada, uma coragem serena, uma palavra que chega no momento certo. Não despreze a paz de Deus, ela é como um sinal no caminho,
Quando a paz do Senhor governa, a alma percebe onde deve permanecer e de onde deve sair. Deus vai proteger seus passos hoje. Inclusive daqueles caminhos que você desejava, mas que não eram bênção. Ele vai tirar peso do que não vem dele, vai fortalecer o que nasceu no altar, vai revelar o que precisa ser visto e vai sustentar você para continuar sem perder a essência. Seus passos têm valor, sua vida tem propósito. Seu dia está diante do Pai, portanto, não despreze o processo. Deus não perde nenhuma página da sua história. Ele usa até os dias silenciosos para proteger o futuro. Ele usa esperas para alinhar caminhos, perdas para livrar de pesos, mudanças para reposicionar, confrontos para revelar corações e desertos para fortalecer a fé. Hoje, seu papel é caminhar com integridade. Não negocie sua paz por aprovação. Não abandone oração por... Senhor Deus, neste momento eu coloco este dia diante de Ti e peço que a Tua mão proteja cada passo que eu der. Antes que eu saia, antes que eu fale, antes que eu decida, antes que eu encontre qualquer pessoa, antes que eu enfrente qualquer situação, eu entrego tudo ao Teu cuidado. Guarda meus pés de caminhos perigosos. Guarda minha mente de pensamentos que roubam a paz. Guarda meu coração de sentimentos que ferem a fé. Guarda minha boca de palavras precipitadas e guarda minha casa de todo o mal. Que a Tua presença vá à minha frente, preparando o caminho, removendo tropeços, desfazendo armadilhas, quebrando laços ocultos e abrindo somente as portas que estão de acordo com a Tua vontade. Se houver perigo que eu não consigo enxergar, livra-me. Se houver intenção contrária escondida, revela e afasta. Se houver decisão errada tentando me atrair, dá-me discernimento. Se houver medo tentando me paralisar, derrama coragem. Se houver cansaço tentando me enfraquecer, renova minhas forças. Hoje eu declaro que meus passos não pertencem ao acaso, pertencem ao Senhor. Minha vida não está nas mãos da sorte, está nas mãos do Deus vivo. Eu posso não saber tudo que este dia trará, mas sei que o Senhor sabe. Isso basta para meu coração descansar. Pai, protege também a minha família. Guarda quem eu amo nas entradas e saídas, no trabalho, no caminho, dentro de casa, longe de casa, em cada compromisso e em cada lugar. Que nenhum mal prevaleça, que nenhuma seta de confusão encontre espaço, que nenhuma palavra de derrota crie raiz, que nenhuma inveja tenha força, que nenhuma armadilha se cumpra. Cobre-nos com Tua paz, coloca Teus anjos ao redor, segundo a Tua vontade, e faz da nossa casa um lugar marcado pela Tua presença. Senhor, se hoje eu precisar esperar, dá-me paciência. Se eu precisar agir, dá-me sabedoria. Se eu precisar falar, coloca palavras certas em minha boca. Se eu precisar me calar, dá-me domínio e serenidade.
deixou por proteção. Ensina-me a confiar nos teus livramentos, até naqueles que eu ainda não entendo. Assim como guiaste teu povo com nuvem e fogo, guia-me hoje com tua presença. Assim como abriste caminho no mar, abre passagem onde eu não vejo solução. Assim como sustentaste José até o tempo da promessa, sustenta-me enquanto o propósito se cumpre. Que cada passo meu carregue oração, que cada decisão seja banhada por fé, que cada ambiente onde eu entrar seja alcançado pela luz do Senhor. Que minha presença não seja dominada pela ansiedade, mas pela confiança. Que minha alma não caminhe pesada, mas segura no cuidado do Pai. Eu renuncio toda pressa que me tira da direção de Deus. Renuncio toda voz que tenta me afastar da promessa. Renuncio toda preocupação que deseja ocupar o lugar da fé. Eu recebo a paz do Senhor sobre este dia. Recebo proteção, direção, discernimento, firmeza, coragem e livramento. E se em algum momento eu me sentir inseguro, que eu me lembre desta verdade: Deus está comigo. Se Deus está comigo, meus passos estão guardados. Se Deus está comigo, medo não governa. Se Deus está comigo, nenhuma ameaça tem a palavra final. Se Deus está comigo, até o caminho difícil pode se transformar em testemunho. Obrigado, Senhor, porque Tu cuidas dos detalhes que eu não vejo. Fecha as portas que poderiam me ferir, abres caminhos que ninguém poderia abrir, e me sustentas quando minhas forças parecem pequenas. Que este dia seja vivido debaixo da Tua proteção. Que eu caminhe com fé, fale com sabedoria, escolha com discernimento, trabalhe com paz, descanse com confiança. E termine este dia reconhecendo que Tua mão esteve comigo em todos os momentos. Em nome de Jesus eu entrego meus passos, minha casa, minha família, minhas decisões e meu coração. Amém. E agora receba esta palavra como selo sobre o seu coração. Deus vai proteger seus passos hoje, não apenas alguns passos, mas aqueles que você percebe e aqueles que passam despercebidos. Ele vai guardar suas entradas, suas saídas, suas decisões, seus encontros, seus pensamentos e sua caminhada. Mesmo quando o dia parecer simples, haverá cuidado divino nos detalhes. Mesmo quando nada parecer mudar, haverá proteção trabalhando em silêncio. Mesmo quando você não